Fala, impressionadores! Agora nesse vídeo eu quero ensinar vocês a fazerem normalização. O que é normalização? Como que ela funciona? Como que você faz isso aqui na prática? E para que você vai usar isso nas suas análises de dados? Vamos lá, vamos entender direto isso dentro do vídeo. Bom, galera, se vocês gostaram da ideia do vídeo, já deixa o seu like aqui e considere se inscrever também no canal para estar sempre acompanhando os conteúdos novos que a gente traz. E eu vou deixar para vocês de presente 3 links aqui na descrição, então presta bastante atenção. Um dos links que eu vou deixar na descrição é o link dos arquivos da aula. Tanto esse arquivo inicial, que a gente vai começar aqui, quanto o gabarito que a gente vai ter no final. Vai estar disponível aqui na descrição. O segundo link que eu vou deixar disponível para vocês é um mini curso gratuito de análise de dados. Esse mini curso a gente basicamente faz um projeto completo de análise de dados e acho que pode ser muito interessante para você que está querendo aprender, né, temas aqui como esse vídeo aqui, que é um tema de análise de dados. E o terceiro link, que na verdade vai ser o primeiro que vai estar na descrição, é o link da lista de espera do nosso curso completo de Python. Caso você tenha interesse, dá uma olhada lá. Quando a gente abrir vagas, você vai ser avisado. Se as vagas estiverem abertas no momento que você estiver vendo esse vídeo, quando você clicar no link, você já vai ser direcionado para a página de inscrição. Beleza? Então vamos partir direto aqui para o conteúdo. Esse arquivo que a gente vai começar na aula de hoje, ele é um arquivo que eu fiz de um outro vídeo aqui no canal, ensinando vocês a pegarem cotações do Python, né? Cotações do Yahoo Finance com o Python. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dele também na descrição. Tá cheio de material aí para vocês. E mais essencialmente, o que esse código está fazendo? Né? Você precisa de algumas bibliotecas já instaladas, né? Biblioteca do iFinance e do Pandas Data Reader. E o que esse código aqui está fazendo é, eu vou clicar aqui em Cell e rodar tudo, rodar o código inteiro, e você vai ver. Ele basicamente está pegando as cotações do Itaú, da Petrobras, da Vale e da Bovespa. Tá? E aí, repara o seguinte, por que é importante a normalização? Você vai entender direto pelo exemplo aqui. Digamos que eu queira comparar esses 4 ativos aqui, olha lá. Eu peguei as cotações do dia 2 de janeiro de 2023 até o dia 29 de junho de 2023. Então, o primeiro semestre do ano de 2023. Beleza. Qual desses ativos... Aí eu faço uma pergunta para vocês. Olhando essa base daqui, qual dos ativos performou melhor? Qual foi o melhor, né, ativo que se você tivesse comprado todo o seu dinheiro com ele lá? Por favor, eu não estou recomendando que vocês façam nada disso. Afinal de contas, o vídeo aqui a gente está ensinando Python. Se você é cagada com investimento, a culpa é sua, não tem nada a ver com isso. Então segue aqui, voltando por exemplo. Então, olha só, se eu tivesse comprado Itaú, Petrobras, Vale ou investido no índice Bovespa direto, qual teria me dado o maior retorno? Não sei, o Itaú foi de 20,82 até 24,44. Petrobras foi de 22,26 até 34,88. Vale foi de 87 para 65. E Bovespa foi de 106 mil pontos para 118 mil pontos. Qual desses caras performou melhor? Quem foi pior? Como é que tá ali no meio? Como é que tá o ranking disso daqui? É muito difícil de você analisar. Por que é muito difícil você analisar? Porque se você olha só o número final do Bovespa está maior. Mas o Bovespa também começou de um número maior. Ou seja, esses números estão em escalas diferentes. Quando você quer comparar coisas que estão em escalas diferentes, você precisa fazer o processo de normalização. O que é o processo de normalização? Essencialmente é você colocar todo mundo na mesma base. Então, o que a gente vai fazer aqui na prática para normalizar, você tem vários métodos que você consegue normalizar algum tipo de dados, mas todo método de normalização, a essência dele é, cara, eu vou colocar todos os números na mesma base. Então, basicamente, o que a gente vai tentar fazer aqui é colocar aqui todo mundo na base 1. Ou seja, digamos que a ação do Itaú saísse de 1, que a ação da Petrobras saísse de 1, a ação da Vale saísse de 1 e a ação do Ibovespa saísse de 1. Quanto que eles vão terminar no final? Como todo mundo está partindo do mesmo ponto, do ponto 1, um cara vai bater 1.2, outro cara vai bater 1.4, outro cara vai bater 0.9. E aí eu consigo comparar esses três. Eu sei que o cara que foi para 1.4 é maior do que o cara que foi para 1.2, que é maior do que o cara que foi para 0.9. Então eu posso dizer que esse cara que foi para 1.4 foi o que deu o maior retorno. Entendeu a lógica? Então a lógica da normalização é essa. Você bota todo mundo na mesma base, e a partir do momento que todo mundo está na mesma base, você consegue comparar coisas diferentes. Tá? Porque se você tenta comparar direto pelo preço da ação, você não consegue fazer isso. Na verdade, você até pode conseguir que você vai falar assim, ah, Lira, 4 em cima de 20 é tantos por cento, então o Itaú cresceu tantos por cento. Mas você está fazendo basicamente esse processo de normalização, essa conta de cabeça. Quando que aqui no código agora a gente vai tornar isso meio que procedural, né? Ou seja, palavra bonita, mas basicamente é para dizer que a gente vai criar um procedimento, um código, que faz isso automaticamente para a gente. E para normalizar uma base de cotações de uma forma bem direta ao ponto, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer da forma mais simples possível. Foi o que eu falei, tem mais de um método para fazer isso. Mas a forma mais simples de você normalizar os preços das cotações é, cara, eu vou pegar todas essas, por exemplo, olha aqui para a coluna do Itaú. Eu vou pegar todas as cotações do Itaú e vou dividir pelo valor inicial da cotação do Itaú.
Por quê? Porque repara o seguinte, se eu dividir essa cotação aqui, a primeira cotação, por ela mesmo, vai dar quanto? Vai dar 1. Então a primeira coluna do Itaú vai estar escrito 1. Beleza? Anotei aqui embaixo. Então vai estar lá assim, ó, YouTube 3, vai estar a primeira linha, 1. A segunda linha vai estar quanto? Ó, a segunda linha eu vou pegar esse cara aqui e vou dividir por esse cara daqui. Como esse cara aqui está um pouco menor do que esse cara de cima, essa segunda linha vai ser, por exemplo, 0,987. O que significa isso? Significa que eu sei que daqui, desse dia para esse dia daqui, a ação do Itaú caiu 0,0 não sei quantos por cento. Quando eu chegar, por exemplo, nesse dia daqui, que está 21,04, esse dia daqui, ele provavelmente vai aparecer na nossa tabela como 1,002, sei lá. Alguma coisa nesse sentido aqui. O que significa isso? Significa que esse cara daqui, em relação ao seu período inicial, representou um crescimento de 0,2%. Lembrando que se fosse 1,001, seria um crescimento de 1%, né? Por quê? 0,01 nada mais é do que 1%. Beleza? Então essa aqui é a lógica, a gente vai fazer isso, só que agora para todas as cotações. Como que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa tabela, a gente tem aqui a variável, presta atenção, tabela cotações. Essa tabela cotações é essa tabela aqui que vocês estão vendo. Então eu vou criar a variável tabela cotações normalizadas. Então eu vou botar um norme aqui para saber que ela está normalizada. E quem vai ser a tabela cotações normalizadas? Foi o que eu falei, para cada coluna, a gente vai pegar o valor da coluna e dividir pelo valor inicial da coluna. Então na Petrobras vai ser o valor da coluna dividido pelo valor inicial da Petrobras. Na Vale é a mesma coisa. Como que a gente faz isso? Você bota a coluna, a tabela inteira, tabela cotações, divididos pela primeira linha da tabela. Por essa aqui, que é a primeira linha da tabela. O Pandas automaticamente entende que você está querendo fazer esses valores divididos pelo valor da primeira linha deles, esses valores divididos pelo valor da primeira linha deles, esses valores divididos pelo valor da primeira linha deles, e assim vai. Beleza? Então a gente vai, como que eu pego a primeira linha da tabela? Tabela cotações, ponto iLock índice 0. O que é esse iLock índice 0, Lira? O iLock é uma função do Pandas que permite você localizar de acordo com um índice, tá vendo? I, né? Por isso que é o iLock. Ou seja, ele imagina que cada linha da sua tabela vai ser um item de uma lista, e você pode pegar o índice 0, que é o primeiro item da lista, né? Lembrando que no Python as listas começam em 0. Então, o índice 0 é o primeiro item da lista, ou seja, a primeira linha. O índice 1 é o segundo item da lista, então isso aqui é a segunda linha da sua tabela, e assim vai. Se eu dividir, então, pelo iLock índice 0, eu estou dividindo pela primeira linha da minha tabela. Lembrando que o iLock ignora o cabeçalho. Ele está olhando só realmente as linhas de informações da sua tabela, tá? Então, se eu chegar agora e der um display nessa tabela cotações normalizadas aqui, olha lá qual vai ser o resultado dela. Todo mundo começa em 1, tá vendo? E agora você está vendo as variações. Então quando eu chego aqui no final, eu consigo agora comparar. Eu consigo dizer que, olha só, esse ativo aqui subiu 56,7%. Esse aqui é a Petrobras, tá vendo? Esse ativo aqui subiu 17%. Esse aqui é o Itaú. O Bovespa subiu 11%. E a Vale está em 0,74%, ou seja, ele caiu 25%, 26%. Tá vendo? Então agora eu consigo dizer, beleza, o cara que performou melhor foi a Petrobras nesse período de 6 meses. E agora, se você quiser, inclusive, você pode exibir esses caras em formato de gráfico. Então se eu chegar aqui agora e fizer assim, ó, tabela cotações normalizada, ponto plot, para ele plotar e exibir isso pra gente, olha lá como é que vai ficar o nosso gráfico. Ele vai mostrar pra gente, ó, todo mundo partindo do 1, normal, e agora você consegue visualmente, muito fácil perceber que a Petrobras direto aqui, ó, já descola de todo mundo e vai até o final acima de todo mundo. Em 57%, tá vendo? 1,6, né? Quase 1,6, 57%. Itaú é a linhazinha azul, que está logo aqui, vermelho é o índice Bovespa e verde é a Vale. Se você tivesse tentado fazer isso direto com as cotações normais, sem ser as cotações normalizadas, olha como é que teria ficado a sua tabela. Esse é muito difícil você analisar, ó. Ponto plot. Você ia acabar podendo tirar alguma conclusão errada, tá vendo como é que ia ser difícil analisar? Porque o índice Bovespa, ele é 100 e tantos mil pontos, então a escala dele fica em 100 e tantos mil, e os outros valores parecem que estão zerados aqui embaixo, mas não estão zerados. É porque você está comparando um negócio que é de 100 mil contra um negócio que custa 20, 21, 87. São escalas completamente diferentes. Então esse gráfico aqui de baixo não faz sentido nenhum você fazer ele. Eu vou até tirar ele daqui. Foi só para mostrar que vai dar errado. Beleza? Então, com isso daqui você consegue normalizar e agora sim você conseguiria comparar. Beleza? Bom, galera, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que a lógica de normalização tenha ficado clara, que o exemplo tenha ficado... vocês tenham conseguido entender numa boa. E se você tiver alguma sugestão, algum conteúdo que você queira ver aqui no canal, pode ser sobre Python aplicado para finanças, como a gente fez o exemplo aqui, pode ser de análise de dados,
o tema que você quiser. Deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho e vira e mexe eu faço um conteúdo que vocês pedem aqui nos comentários. Então não deixa de deixar o seu comentário aqui, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.